Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Vamos então para a nossa terceira parte, ainda dentro deste módulo, né, que estamos trabalhando aí a importância da água, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o acesso à água potável. Então, a gente tem que entender que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, mais popularmente conhecido como ONU, tá? Ela acaba, né, dizendo que cada pessoa necessita de aproximadamente 110 litros de água por dia. E esses 110, dentro desses 110 litros de água por dia, é justamente para atender aquelas necessidades de consumo, né, as necessidades básicas, como de ingestão e de higiene, certo? Só que a gente tem que levar em consideração, e o que as duas imagens estão mostrando aqui para nós, que a água doce ela está disponível de maneira desigual. Isso entre os países, tá? E se a gente olhar analisar país por país, também pode ter uma distribuição desigual dentro de um mesmo país, tá? Então, uma em cada três pessoas aí em todo mundo não tem acesso à água potável em sua casa. Ou seja, nós somos privilegiados que a gente tem essa água tratada, que a gente abre a torneira e aí a gente pode consumir essa água. Mas olha a situação de algumas pessoas, por exemplo, mulheres carregando galões de água em região da savana africana, né? Então, olha lá, região da África, e aí muitas delas podem caminhar horas para conseguir água potável. Ou seja, olha o valor que eles dão para a água, já que eles não têm eles não têm essa disponibilidade como nós temos. E como a gente tem muita água aqui, essa água chega com facilidade, a gente acaba desperdiçando e isso é extremamente errado, até porque a gente tem que entender que tem pessoas que não têm esse privilégio. E nessa outra imagem, olha lá, grande parte das famílias rurais que vivem aí lá no semiárido do Nordeste, agora a gente está falando aqui do Brasil, não tem abastecimento de água em suas residências, ou seja, ela não chega aí pela tubulação, né? Então, vamos sempre cuidar aí do desperdício, tá? E aí, dando a nossa continuidade, olha lá, ó, temos que levar em consideração também que a água ela deve ser tratada para o consumo, tá? Porque a ingestão de uma água contaminada, ela pode provocar algumas doenças. Então, aqui nós temos a imagem de uma região do intestino, tá? E aí a presença aqui, né, numa imagem ampliada de bactérias, né? Então, muitas das doenças que ocorrem aí por causa de uma ingestão de água contaminada, elas podem ser fatais e podem causar a morte, né? E muitas pessoas morrem, tá? Ao longo do ano por causa disso. E o principal público que é afetado, a gente pode até mencionar que são as crianças menores de 5 anos, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Então, olha lá, vou só abrir uma observação aqui com respeito à cólera. A cólera é uma doença causada, então, por uma bactéria chamada Vibrio cholerae, tá? E ela chega até o intestino humano, então essa imagem é justamente dela, né? Está se referindo a ela, por meio, então, de uma água contaminada ou de alimentos contaminados, né? Que foram preparados com água e acabaram ficando contaminados. Então, quais são os sintomas, né, da cólera? Diarreia e vômito. E pode levar a uma desidratação, né, uma desidratação grave, ou seja, a pessoa perde muito líquido e pode então chegar aí a óbito do indivíduo, tá? Ou seja, pode levar à morte, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E nós também trabalhamos aí esse texto sobre a Organização das Nações Unidas, que foi mais uma questão de curiosidade, que diz o seguinte, né? A Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU, é uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento, né? E pelo desenvolvimento mundiais, né? Pela paz e pelo desenvolvimento mundial. Então, olha só, o Brasil faz parte e assim como alguns outros países também aí estão dentro deste grupo, ok? Pessoal, vou ficando por aqui e daí numa próxima oportunidade a gente volta com mais um vídeo aí para a gente começar a ir para a reta final do nosso módulo, ok? Até a próxima então, tá, pessoal? Tchau, tchau!